Shabbat Shalom, meus irmãos. Vamos fazer aqui o comentário da Parashá dessa semana, que é a Parashá Vayetze, e que está em Gênesis capítulo 28. Então, como vocês sabem, eu estarei aqui conversando com os irmãos, fazendo o comentário da Parashá junto com eles. Vocês vão ficar no cantinho aqui só participando aí com a gente. Meus irmãos, essa Parashá é realmente muito rica. A gente tem desde o momento da saída de Yaakov, né, e o nome dessa Parashá, Vayetze, que significa e partiu e saiu, traz um valor muito expressivo para a nossa vida, porque em algum momento, talvez não todos nós, mas em algum momento nós faremos o que Yaakov fez, né? Nós iremos partir. E eu sou uma dessas pessoas que está aqui de passagem. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui no Distrito Federal, mas eu sei que em algum momento eu irei partir. Isso é até uma conversa constante com a minha esposa, né? Que ela fica ansiosa por esse dia de partir. Essa Parashá fala muito sobre uma relação pessoal com o Eterno. Você vê que Yaakov teve um sonho, né? E não só um sonho, e em outros momentos também, o anjo de Elohim apareceu para ele em sonho e falou com ele em sonho. E aí, comentando com vocês que quando eu cheguei em Brasília, eu tive um sonho. E o meu primeiro sonho aqui em Brasília foi o sonho da minha despedida. Foi o sonho do dia que eu estava indo embora. E eu me lembro que eu vi naquele sonho pessoas que eu ainda não conheço. E foi eu fico até emocionado de lembrar do sonho, porque assim, foi muito forte, né? Muito revelador, né? E porque despedida é dolorosa, né? Então assim, foi um dia de chorar muito, né? E a gente chorava juntos. Então assim, eu estou aqui hoje vivendo a expectativa desse dia, não pelo prazer da despedida, mas pelo prazer de viver com vocês, né? Pelo Você prazer. já estava usando bengala já? Não, eu tava, Aquela da alegria. eu ainda estava assim, mais ou menos ainda. Então a nossa passagem às vezes ela é assim, ela é como a Vayetze, e saiu. Agora o que importa é que a gente saia, né? Que a gente chegue, que a gente saia dentro do período estimado pelo Eterno. E a gente vê que, como a gente comentou na semana passada, né, que Yaakov pagou o preço pelo método ruim que ele usou, que é como eu tinha comentado, a gente não vai justificar os erros da pessoa. Eu posso compreender que o fato dele ter feito o que lhe era possível fazer naquele momento, né, para que ele tivesse o direito dele garantido, que ele tinha o direito da primogenitura, da bênção que passou a ser dele, a gente não pode lançar um peso sobre ele, mas as consequências das coisas que a gente faz, elas vêm. E por consequência a gente viu que ele passou muitos anos, 20 anos, servindo uma pessoa que em todo momento estava tentando burlá-lo. Em todo momento ele estava... Procurando uma forma de lesar ele. Né? Em Não todo de lesar, momento, mas de se aproveitar da exatamente, estava usando um método errado com ele. Então o sogro dele vinha e falava assim, olha, agora o teu pagamento são as ovelhas malhadas. Não, agora são as pintadas. E ele ia mudando, mudou 10 vezes. Então você viu que ele estava sobre um jugo, né, de uma pessoa desonesta. O primeiro erro, a primeira trapaça em si, foi a questão da filha, né? Ele ter falado que ficaria com a filha tal, depois falou que não, minha filha, sendo menor, isso aqui. A ordem cronológica não é essa, sim a mais velha, em primeiro lugar. Isso. Foi a primeira vez que ele enganou, né? Foram 7 anos. Isso, e por isso há uma tradição nossa no casamento, né? Meu casamento foi um casamento judaico, quem já participou sabe que a nossa tradição o noivo e a noiva se encontram antes da cerimônia, né? Então é totalmente diferente do que se vê no casamento no casamento tradicional comum cristão hoje, em que o noivo fica lá na frente esperando a noiva chegar de surpresa. Não, nós encontramos com a noiva e com os pais, e os pais abençoam os filhos, oram pelos filhos, oram pela família que eles vão constituir, abençoam a casa dos filhos. E nesse momento o noivo e a noiva trocam presentes e
o noivo vai conferir a noiva, se está casando com a pessoa certa. Então, nesse momento, o noivo levanta o véu da noiva, né? E olha para ela. Então você confere primeiro se você está casando com a filha certa. Ah, tá, entendi. Raquel, Exatamente pela questão da enganação. Não, tá certo. Não, e tá fazendo. certo, E na tá verdade, certo. assim, toda cerimônia do casamento judaico, ela é dotada de valores da Torá. Então, muitas coisas que vão acontecer não é um casamento simples, como um casamento cristão, né? Que você entra, alguém faz um sermão e você vai embora. Não é só isso. Então, assim, tem vários eventos que acontecem ali, mas aí hoje, para não ficar muito comprida essa questão, a gente não vai entrar no mérito, mas é muito bonito, e aí temos uma tradição que vem desse casamento de Jacó, né, com as filhas de Lavã. Eu coloquei alguns tópicos aqui, mas essa paraxá, ela é incrível, ela é muito cheia de coisa. Ela revela que há características de Jacó que são maravilhosas. Jacó, se você olhar para ele era um grande engenheiro. Ele era realmente um engenheiro natural ali. Por quê? A Torá traz um relato de que os rebanhos se reuniam primeiro, ou seja, chegavam todos os pastores para poder remover a pedra daquele poço para dar de beber aos animais. E Jacó faz uma alavanca. Ele usa um artefato de engenharia. Quer dizer, em vez de chegar um monte de homem para remover a pedra, ele vai lá e remove a pedra sozinho. Por quê? Porque ele tinha uma mente engenhosa. Ele era realmente um grande engenheiro. E ele compreendia o ciclo da vida daqueles animais de uma forma perfeita, porque ele sabia qual que era o horário. Não, agora nesse estão fazendo errado. Vocês querem produzir muito? Nesse horário era o horário de dar água para os animais. Não é o horário de vocês fazer tal coisa. Então você vê ali que ele era um engenheiro. A gente pode considerar assim, que o Eterno dotou ele de capacidade, de conhecimento, e isso faz parte da bênção do Eterno. A bênção é uma coisa sobrenatural? Sim, ela é uma coisa sobrenatural, mas ela é um conjunto que vai abranger toda a sua vida, né? Para você ser próspero, para você ser eficiente, para você ser funcional, o Eterno vai introduzir em você características que vão fazer com que essas coisas aconteçam. Então é isso que a gente vê em Jacó, né? A bênção estava com ele? Sim. Nasciam as malhadas quando eram para as malhadas ser dele. E isso é mão do Eterno, sem dúvida nenhuma. Mas havia uma engenhosidade nele, né? Como ele tratava. E aí tem essa questão das varas, que isso é muito, muito intrigante, porque ele colocava as varas descascadas para os animais beberem aquela água, olhar para as varas e parir os animais listrados. Tem isso? Como? Não tem isso. Então isso é a parte do sobrenatural. Exatamente. Né? Então você enxerga nessa paraxá que as coisas sobrenaturais, elas se confundem às vezes com as coisas naturais, que é uma ligação medular, é uma ligação muito junta, sabe? Então visceral, você tem o natural e o espiritual muito entrelaçado entre eles. Então com certeza aquilo que Jacó fez ali foi um ato de fé. Provavelmente ele recebeu alguma instrução do Eterno. A Torá não vai contar todas as coisas, mas havia alguma coisa ali, né, em que uma atitude natural dele fez com que se desencadeasse aí algo sobrenatural. E a gente vê que o Eterno o abençoou sobremaneira. Então um dos tópicos que eu queria comentar aqui hoje é que nós precisamos perceber a bênção. E perceber a bênção nem sempre é muito fácil, porque no contexto dele não é um contexto, uma história, não é uma história muito tranquila, ela é realmente muito turbulenta. Com certeza, 20 anos, não são 20 dias. E não só 20 anos, ele saiu fugido da casa do pai dele. O pai e a mãe despediu por quê? Porque o irmão pretendia matá-lo. Então você vê que por mais perfeita que seja a vida de uma pessoa que o Eterno quer abençoar, nem tudo corre de maneira tranquila.
Nem tudo vai ser... A vida não vai ser um mar de rosas, não vai ser perfeitinha, não vai ser o sonho americano, né? Então ele é obrigado a fugir da sua casa, onde ele era um príncipe, onde ele era ali o herdeiro de todos os bens do seu pai, onde ele tinha servos e servas. Então ele sai ali do meio do conforto dele, mas também para um momento em que ele ia viver a maior experiência dele com o Eterno. Sem contar o risco de morte que ele correu também. Claro, porque ele foi para a intempérie, ele foi para o deserto, ele foi para o meio do nada. Ele ainda pediu ao Eterno, se o Eterno for comigo nessa caminhada, me der pão. Ele ainda fez ali uma aliança com o Eterno, né? Isso, exatamente. Então ali também a gente vê que na história de Jacó foi o momento de Jacó ser testado, dele ser provado como seus pais, porque Abraão passou por provas intensas, né? Isaac também. Então assim, todos os três foram provados pelo Eterno. A vida deles não foi uma vidinha tranquila, não. O Eterno os abençoou sobremaneira, foram homens poderosos, mas Jacó não começa a vida dele com o poder daquela herança de Abraão, que era mais poderoso do que os reis, com o poder da herança de Isaac. Então, o Eterno coloca ele sobre uma estrutura onde ele não chega arrebentando, não. Ele não chega sendo poderoso, o dono da situação. Ele vai para uma situação de completo desconforto. Então, outro ponto é que nós temos que enxergar realmente as bênçãos do Eterno, né? Mesmo que a gente viva num contexto de desconforto. E, meus irmãos, a vida dele com certeza não estava realmente confortável, porque quando ele teve aquele sonho, né, em que ele para no Monte Moriá, e isso é incrível, ele vai para o monte onde o avô dele tinha feito um pacto com o Eterno. Ele para naquele mesmo lugar onde o pai dele quase foi sacrificado, e ele vai dormir ali naquele lugar. E a Torá fala que ele dorme com a cabeça em cima de pedras. Então, provavelmente, ele devia estar provido de recursos, mas ele não estava ali com todos os artefatos de luxo que uma pessoa pode ter. Não era conforto. Com certeza ele foi dormir, devia ter comida para viagem, devia ter animais, devia ter água, ele devia ter suprimento, sim, mas você vê que ele estava ali no meio do desconforto. Então, assim, o desconforto, ela é uma coisa intrínseca da nossa vida. A vida nem sempre será confortável. Agora, o que a gente não pode é deixar com que o desconforto tire a nossa perspectiva, né? Tire embaixo os nossos olhos a ponto de que a gente não enxergue a bênção do Eterno. Então ele estava ali no momento de desconforto, mas foi talvez ali um dos melhores momentos da vida dele, que foi quando ele teve aquele sonho da escada, onde os anjos de Elohim desciam e subiam por aquela escada que ligava os céus e a terra. E ele ficou super espantado ali. Ele falou: olha, que lugar terrível é esse, né? E uma outra questão do desconforto também, né, é que o fato dele morar na casa de Labão, isso é extremamente desconfortável para uma pessoa. Quando você está na sua casa, você é o governador daquele lugar. Exatamente. Você manda ali. Aquilo é teu. A conversa de Labão com ele, a conversa final, né, quando Labão foi atrás dele, talvez cheio de ira para fazer o mal para ele, e aí o Eterno fala: não fale nem bem nem mal para ele. O Eterno aparece para Labão e fala assim: dá um freio em Labão. Opa, aqui não. Então você vê que o que Labão fala para ele: rapaz, tudo isso aí é meu. O cara trabalhou 20 anos e eu vi, isso aqui tudo que você tem não é seu não, é meu. As filhas são minhas, o rebanho é meu, os filhos, que eram os netos de Labão, Labão fala: tudo isso aí é meu. Então você imagina o que é morar na casa desse sujeito? Já que de novo. Ele foi desonesto até o último minuto. Até o último momento ele foi injusto, né? Ele não cumpriu sua palavra, descumpriu 10 vezes com a questão trabalhista, no acordo pelas filhas, né?
Então você imagina que não é uma situação confortável. Você sabe quando você está lidando com mau caráter, e quando você tem que morar com mau caráter, e quando você está na terra do mau caráter, quando você bebe a água dele, isso não vai ser bom. Então, com certeza, é como o Yaakov falou nessa conversa. Falou assim, ó, eu só não estou saindo daqui sem nada, porque o Eterno me abençoou. Você mudou meu preço 10 vezes. Se dependesse de você, eu ia sair daqui sem nada. 20 anos depois de trabalhar. E é engraçado, né, que a Torá vai descrever esse trabalho de Yaakov como realmente um grande trabalhador, um cara que acordava cedo. Isso nós lemos aqui. Madrugava, né? Então ele não enriqueceu e jogou os braços para trás e as pernas para cima da mesa, não. Ele realmente acordava cedo, dormia à tarde, ele realmente dormia no campo, colocava a mão no arado com força durante todos os 20 anos que ele trabalhou ali para o sogro dele. Ele não começou, e isso também é uma característica, irmãos, de Yaakov, que nós precisamos ter. É muito comum a gente encontrar uma pessoa que quando vai fazer um trabalho, ou quando vai se empenhar em alguma coisa, começa com a maior força possível, com toda a empolgação do mundo, e daqui a pouco esse negócio vai diminuindo, né? O primeiro ano foi de um jeito, o segundo ano foi de outro, o terceiro ano de outro, e a gente vê que há uma característica realmente louvável em Yaakov, porque durante os 20 anos dele, ele trabalhou com todo o empenho, com toda a força, né? com toda a garra, com o sangue. Claro. Interessante, eu estava fazendo um comparativo aqui, porque eu até vi falado com ele, eu trabalho numa escala 24/72, mas na minha folga, eu estava na janela lá do meu apartamento, e olhando, falei, poxa, eu tenho todo o material para fazer jardinagem. Eu falei com a minha esposa, né? Não, você não precisa, não sei o que. Eu falei, você vai comer comigo? Eu não tô a fim de pagar uma academia de 400 conto, não. Eu prefiro suar ali mesmo. Ela ficou olhando assim, porque minha natureza é essa. Sim. Os meus pais são lavradores. Entendeu? Aí ficou assim, aí ela foi pro local de trabalho, né? Chegando lá, encontrou a senhora. Pacote da alta sociedade, que ela trabalha num salão renomado aqui no Brasil, né? Sim. O L, no pátio. Aí a senhora foi e falou, não, eu faço exatamente esse serviço. Ela, o que? A senhora? Eu faço jardinagem. Pra passar o meu tempo, que eu não vou pra academia, ficar em cima da esteira, falou a mesma coisa que eu falei. Olha que legal. Aí chegou um cara assim, não acredito que aconteceu, me contou. E quantos anos ela tem? Ela tem 65. Pois é, eu 43. Ainda tem tempo pra caramba pra cortar grama. Não, e fora que você é remunerado. É isso que eu ia te falar. Você tá unindo... Cada serviço de uma casa na 700, a grama é 300, 400 reais. Pois é. E você faz em 2 dias, você faz um dia, você faz, no outro dia você... Limpa, né? Faz acabamento. Faz acabamento e limpa. Só isso. Inteligente. 10 dias, 10 serviços são o quê? 4 mil reais. 4 mil reais e 3 mil. Pois é. Além de vida longa, né? O meu avô, quando ele se aposentou, Poxa, De saúde. Exatamente. meu avô, quando se isso. aposentou, ele Tira começou a lição. trabalhar com jardinagem. Com 60 Depois de anos. aposentado, cara. Aí ele foi até os 100 e poucos anos. Ativo na bicicleta. Não, outra coisa, vou falar uma coisa pra vocês. Tá, gente, Mexer um com parênteses. plantas- Mexer com Fala nada, plantas realmente é uma coisa que... Não, mas é muito bom a gente ouvir esses relatos aí. Porque aí mora a engenhosidade. São coisas pequenas, né? São, Que na mas verdade está escrito. Tá, não. Está escrito. São exatamente coisas que, isso. Dia a dia que na verdade se transformam numa grande bênção, uma longevidade. Quem não quer? Então, e esses são os valores, um valor que eu acho assim, um dos mais preciosos em Yaakov é que ele foi um servo durante 20 anos. Eis-me aqui, né? Ele foi realmente um servo. E um servo que se submeteu, que trabalhou e que fez o melhor. Então é muito comum a gente ligar o nosso coração da forma errada nas coisas, e abrindo um parênteses aqui, depois vem filho de Yaakov, Yosef, que foi servo lá no Egito, na casa de Potifar. Eu acho muito interessante, por quê? Porque quando teu coração está mal, quando você está mal, quando você não está feliz, você não vai conseguir dar o seu melhor.
Isso é da natureza humana. É impossível, amor, só não bate a perna aqui, que senão vai ficar o vídeo. Isso é da natureza humana. Você não vai conseguir produzir o melhor, você não vai entregar o melhor, você não vai fazer a melhor entrega. E a Torá fala que Iosef foi o melhor servo de Potifar e governou a casa de Potifar. Depois ele foi preso e virou carcereiro. Ele foi o melhor carcereiro. E aí eu te pergunto, será que o cara estava feliz ali? Ele era príncipe do povo dele, ele virou escravo. E ele, como escravo, entregava o melhor. Como? Então, isso tem tudo a ver com essa paraxá. Nós temos que perceber a bênção do Eterno. Perceber a bênção do Eterno, apesar do seu contexto ser um contexto de desconforto. Apesar de ser dentro do cárcere, você tem uma perspectiva espiritual, de que o teu Pai Celestial é aquele que te dará galardão. Então essa perspectiva ela tem que ser latente na nossa vida. Agora, com certeza, Yaakov ele sabia da bênção do Eterno, ele batalhou desde o princípio da vida dele por esta bênção do Eterno. Ele sabia que o Eterno estava indo lá com ele, então ele teve esse encontro no Monte Moriá, ele viu essa escada, ele ouviu o Eterno falando, meu filho, eu vou te abençoar. E a gente chega no lugar, né, porque você recebe a promessa, né, eu vou viver as bênçãos do Senhor. Mas aí você chega no lugar e o lugar é ruim, o lugar não é legal. Você tem que preparar o lugar. E aí o que acontece? Aí você vai ter dois tipos de pessoa, você vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, Senhor, mas o Senhor falou que ia me abençoar e agora olha para isso tudo como é ruim. Olha que situação ruim, essa pessoa não irá viver as bênçãos do Eterno. Agora, com certeza, o que acontece? Yaakov olhou e falou assim, os homens são ruins, a casa não é minha, aqui eu sou servo, mas eu sei que eu vou ter a bênção do meu Senhor. Eu sei que Ele estará comigo. E aí ele foi viver as lamúrias da vida, foi ficar lamentando que o sogro passou a perna nele e que estavam agindo mal com ele, não. Ele estava ali tendo sonhos, revelações, contato com o Eterno, uma vida de consagração, uma vida de relacionamento, aonde, Senhor, o negócio aqui não está indo legal. Aí vinha o anjo, olha, eu não te falei que vou te abençoar? Tá vendo as cabras, as coloridas? Tá vendo as brancas? Espera aí, eu tô aqui. Então é assim que a gente precisa viver, ainda que o desconforto esteja no nosso contexto, ainda que você olhe para os lados e fale assim, poxa, mas a vida não tá legal. Mas você não pode deixar de enxergar a bênção do Eterno. E muito, muito provavelmente, eu digo até com muita certeza no meu coração, quando José, estava lá no Egito, estava no cárcere, era servo, ele lembrava daquele sonho em que os feixes se curvavam para ele. Então ele estava olhando um contexto horrível de escravidão e talvez enxergando ali aquilo que as pessoas que andam de forma caída, de forma carnal, não conseguem enxergar a bênção do Eterno. Ele estava vendo. Então, nos piores contextos de vida, a gente tem que enxergar a bênção do Eterno. Acho que um ensinamento nessas questões todas que Abraão, Jacó, José, Moisés, todos eles, né, que as promessas, né, do Eterno, todas estão condicionadas ao tempo, né? Sim. Se você olha 20 anos, você diz, poxa, então que Deus é esse, né, que vai permitir que a pessoa fique 20 anos? 100 anos para ter um filho. No caso de José, tanto tempo preso, até dizendo o seguinte, olha, esse Deus não é um Deus que vale a pena servir, né? E a gente fala assim, mas Senhor, mas já tem 5 anos que não aconteceu. E querido, olha para Abraão, 100 anos para ter um filho, né? Olha para Iosef, ele cresceu, passou a juventude dele no Egito. Então, olha para Yaakov, 20 anos servindo Labão. Então, nós não podemos As promessas passam pelo teste do crivo do tempo. Passam pelo teste do tempo mesmo. Então, nós somos provados pelo Eterno, né? E aí é onde você vai ter duas características. Aqueles que são vencidos pelas barreiras e as pessoas que são proativas. A Torá fala que aqueles 7 anos que Yaakov serviu Labão,
né, por Rahel, foram poucos anos aos seus olhos. E você fala, caramba, 7 anos. E para ele falou assim, ó, fichinha, 7 anos, tranquilo. E eu vejo também uma característica legal, porque isso também é engenhoso. Uma pessoa que é engenhosa... Só uma pergunta, no caso de Rebeca, orientou, né, Isaac para não se casar com a filha dos cananeus, até porque eles não serviam ao Eterno. Mas o tio dele também não, né? Também servia aos deuses, né? Era um idólatra. Raquel ainda leva esses deuses. Muito provavelmente, mas aqui agora nós estamos fazendo uma especulação, tá? Isso aqui é uma especulaçãozinha. Muito provavelmente devia haver uma diversidade de cultos, tá? Então assim, provavelmente você devia ter ali nos outros povos coisas que a gente pode considerar absurdas. E coisas que, mesmo pro conceito e pro contexto, né, dos caldeus, ali de onde vem Abraão, aí era demais da conta. Então, você vê que existiam, por exemplo, na Torá vai falar do sogro de Moisés, né, que ele era um sacerdote, não do Eterno, de outro Deus. Mas aí você... Isso, não era do Eterno. Mas era um homem justo. Mas ele era, entre parênteses, digamos, uma boa pessoa, uma pessoa sábia. Jétro, né? Jétro. E você vai ver também, apesar de que Labão não tinha o temor do Eterno, era um idólatra, era um homem desonesto, né? Apesar de tudo isso, ele era um homem que abençoava a família. Você viu que ele foi, beijou os filhos, abençoou, fez uma aliança ali com Yaakov de não se agredirem, de paz, né? Então você encontra na família, né? Não tinha uma Torá, né, também. Não tinha uma Torá, mas você encontra na família de Abraão um padrão que eu não chamaria nunca de excelente, um padrão ruim, mas um padrão que tinha suas vantagens. Então, vamos fazer aqui abrir aqui uma perspectiva, uma comparação. É a mesma coisa de você pegar um budista e você pegar um muçulmano, tá? Os dois têm suas filosofias de vida. Só que, no entanto, o budista ele tem uma filosofia de ser uma pessoa pacífica. No geral, eles são pacíficos, eles não têm essa... não tem essa veia agressiva. Não são fáceis, mas não tem essa veia agressiva. Não, mas eles não são agressivos, eles não vão querer te matar, eles vão ter valores assim, ó, respeitamos a vida, ainda que seja a vida de uma minhoca. Nós respeitamos a vida. Os dois são idólatras. Os dois servem falsos deuses. Mas um quer te matar e outro não. Mas um tem um valor que assim, se eu te pegar, meu amigo, eu vou te matar e vou molestar suas mulheres. Então é onde muito provavelmente, aí fazendo a nossa especulação, muito provavelmente haviam diferenças entre povos e povos ali. E aí é onde os pais falam assim, ó, não vai pegar lá no meio daquele povo carniceiro. Você entendeu? Não se misture com aquela gentalha. É mais ou menos isso. Agora, existia sim a idolatria e o ato, né, de Rahel de pegar os ídolos, aí isso a gente tem que entender por que ela fez isso, né? E aí tem várias linhas de pensamento, várias vertentes. Uma linha diz o seguinte, que os ídolos eram artefatos caríssimos, valiosíssimos, feitos com materiais nobres, né? Então você tinha ídolos de prata, ídolos de ouro, com pedras preciosas. E aí você vai ter uma outra corrente falando assim, não, Rahel, ela é muito justa, os patriarcas nunca pecaram, que é o que Rashi fala, né? Eles nunca pecaram, eles cumpriam todos os mandamentos, e ela pegou os ídolos para que o pai não pudesse adorar os ídolos. Eu já Pode sabia, falar. eu já havia falado de Deus para ela também. Mas eu vejo também como uma terceira linha de pensamento. Claro. Talvez ela também tivesse pensado, porque ela não conhecia o Deus de Abraão, de Isso que eu Isaac, acabei de falar, já ela pode ter achava falado. que levando aqueles ídolos poderiam também levar as bênçãos, que as bênçãos poderiam ser correspondidas, poderiam estar vindo daqueles ídolos que o pai adorava. Então, na verdade, assim, ó, esses ídolos eles eram fundidos, eles eram feitos com a herança, com a riqueza Com da certeza família. tem a questão do valor também material. Isso. Então o que acontece? Que assim, você pegar o ídolo,
você está pegando a tua grana, o teu dinheiro. Herança. É a tua herança. A segunda perspectiva que eu coloquei, né, de que eles não tinham pecado e tudo mais, é um comentário muito errado de Rashi. Eu não concordo com isso. É uma linha que foge completamente do que as escrituras explicam. Então você vê que são homens que falham muitas vezes, que erram muitas vezes e que acertam, que eram homens nobres e que o Eterno os abençoou porque eles realmente eram pessoas nobres diante do Eterno, né? Mas não eram pessoas infalíveis, tá? Então a gente está vendo aqui, né, que Yaakov, ele tinha uma engenhosidade, tinha uma inteligência muito grande, que se você parar para pensar, uma pessoa que chegou sem nada na casa de Labão, né, olha para a filha dele e fala assim, me dá 7 anos de trabalho e eu caso com a tua filha. Ele já calculou o tempo que Exatamente, ele falou assim, 7 anos eu acerto a minha situação aqui, preparo a minha vida e estarei apto para constituir a minha família com todo o conforto, com toda... Então ele era um homem muito inteligente. Era um economista, né, como é que estadista da época. Isso, e nessa paraxá a gente tem uma palavra que é a palavra Hamakom, né? Que significa o lugar. E aí a gente vai trazer um conceito divino, né, do que é esse Hamakom, o lugar, para nós. Por quê? Porque o Eterno, ele tem uma habitação. O Eterno habita em algum lugar. E a gente vai tentar entender e imaginar o que é esse lugar, né, onde o Eterno habita. A gente sabe que o universo é infinito. E a gente pode imaginar que o Eterno habita em algum lugar desse universo infinito. No Altíssimo, né? No Altíssimo. Altíssimo porque deve ser muito alto. Mas aí entra um conceito, que é um conceito em que eu acredito. Fala com esse amigo de pensamento. Ele habita dentro de mim também, né? Não, sim. Mas aí é o seguinte, o universo, a matéria, as coisas físicas, né, e as espirituais e tudo que existe foi criado pelo Eterno. Então eu particularmente, eu não enxergo o Eterno assim. Imagina que o Eterno é uma letra aqui nesse papel e a folha é o universo. Ele é uma letra habitando aqui no universo. Não, eu não enxergo assim, eu enxergo o contrário. Que esse papel aqui que é o universo foi uma coisa que ele fez. Então, se ele fez, é como eu que estou aqui, segurando essa folha aqui, O universo está na minha mão. Eu que fiz. Então, eu sou muito maior do que isso aqui que foi feito. Isso aqui é um negocinho que eu fiz. Eu sou muito maior. Então, será que o Eterno habita no universo? Ou será que o universo habita no Eterno? Exatamente isso era meu raciocínio. Posso falar, né? Claro. Seu corpo, ele é um universo. Células, neurônios são estrelas. Certo? Planetas são células. Fazendo uma alegoria. Exatamente. O universo em si, para mim, é o corpo de Deus. Eu até diria assim, aí você faz tem parte dele. Isso, aí você tem um conceito judaico do Tzimtzum, que é uma retração do Eterno, onde diz o seguinte, imagina que o Eterno é o todo. Exato. Ele é o todo. E dentro desse todo que é insondável, que nós não conhecemos, que nós não podemos mensurar, ele se retraiu e fez um vácuo, um buraco. Esse vácuo, esse buraquinho ali no meio de algo infinitamente maior, inimaginável, esse vácuo é o universo. E dentro desse buraquinho ele começou a criar tudo aquilo que nós conhecemos. Então é um conceito, esse conceito de o lugar de habitação, aonde você tem um entendimento de que isso tudo aqui e todo o universo é obra das mãos do Criador do universo, que é muito maior do que a criação. Não, isso eu entendo, mas aí teria um problema. Primeiro que, assim, ele
não é físico, embora tenha criado elementos físicos. E se manifeste no físico. Sim. E também a questão se for o corpo, né, e existe aí o mal, existe o que foi colocado aqui, né, o pecado e tal, então estaria automaticamente dizendo que esse mal está habitando dentro do corpo, da morada de Deus, né? Então, assim, é um problema sério. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas... Não. É que assim, Estou dizendo o seguinte, que esse raciocínio, sim, vai levar a esse tipo de... Isso, é porque... Não, mas é porque assim, ó, a gente... Isso é nossas inferências, né? Se eu podia falar outra coisa, como eu falei que ele é um vácuo, que o Eterno está... Que o Eterno se retraiu, quer dizer, ele se retirou. Ali é onde ele se tirou dali. Então, no Eterno não há dolo, não há culpa, não há pecado, porque ele é santíssimo. Sim. Mas naquele vácuo, que é onde nós estamos, ou seja, nesse universo, aqui pode ter injustiça. Não de seu corpo, é uma alegoria, né? Então, é aonde quer dizer, onde você tirou o Eterno... Mesmo que alegoricamente, assim, é porque... A ideia do Santíssimo, a ideia da habitação... É que ele é lugar, imaculado, sem... Entendeu? Assim, eu concordo, sim, que é algo que ao mesmo tempo que é imaterial, imanente, também é físico, sim. Né? Porque assim, tem que o físico provém dele, está nele. Sim, mas assim, quando você... E também entendo que você falou, que ele é maior, que ele fez... E Brit Hadashah fala que tudo isso que esse mundo físico é sustentado pela sua palavra. Então, tá mas tudo assim, nele. o que eu entendo assim, que esse universo criado, imenso pra gente, pra mim ele é uma dimensão. Isso. Uma dimensão, mas assim, eu não faria essa alegoria. Essa intersecção. Existem várias dimensões desconhecidas. Né? Porque assim, aí você tá, querendo ou não, assim, por mais que eu não tenha dito isso, pela lógica, você vai dizer que está. E aí quando você vê que as coisas vão ser ainda lançadas num outro espaço físico, que a morte, o pecado, o inimigo, os espíritos vão ser lançados ali, que vai ser refeito, né? E que isso aqui, haverão novos céus e nova terra, e que aí o Eterno fará habitação nesse lugar e todos teremos comunhão, então não podem estar coabitando, estar dividindo o mesmo espaço físico, entendeu? Isso, mas aí você coloca a palavra-chave, física. Então assim, é como eu estava dizendo, isso é uma imaginação. A gente pode imaginar assim, como eu posso falar assim, imagina um balde transparente. Tá? Eu entendi poder ver que esse balde está cheio de óleo. Estou falando que da alegoria é para deixar para a gente um pouco mais organizado mentalmente. Por isso que eu falo, a gente nunca pode se prender a isso, porque por mais que a gente crie exemplos e alegorias, nós nunca saberemos a verdade. A gente nunca vai conseguir expressar mas eu quem ele é. Alegoria. Eu não entendi se vocês usaram alegoria para facilitar a compreensão. Que seria mais ou menos assim, ó, você está falando. Estou falando em relação ao conceito. Ao conceito. Imagina esse balde de óleo. Todo o óleo que está dentro do balde é o Eterno. Aí eu pego uma gota de água e jogo dentro desse balde com óleo. A água é mais densa do que o óleo, ela vai afundar no balde e ela não vai se misturar com óleo. Então você vai ter naquela gota água e ao redor da gota o óleo. É mais ou menos essa alegoria. Para mim essa questão está muito mais assim, Deus ele é espírito, ele não é físico, mas tem um elemento físico que está próximo dele. Então assim, que foi criado, foi colocado, e que com a questão do pecado houve realmente a separação, a ruptura, e que no momento de restauração de tudo isso, essa parte que o Eterno criou, que não admite que ela seja maculada, vai estar reconciliada com o Eterno novamente, como no princípio. Isso. E que essa parte que foi, ela vai ser retirada, aí também física e espiritualmente, dessa esfera, dessa dimensão, e posta em outro lugar, para que não haja mais essa intersecção. Na verdade, assim, ó, a gente... Não sei se eu consegui. Não, você conseguiu. Também. É que uma coisa que vai auxiliar muito a gente a entender é a questão da pureza e do santo e do profano. Por quê? Por exemplo, você tem um animal puro, o cordeiro, tá?
você tem um animal impuro, o porco. Quem fez o porco? O Eterno. Então assim, a pureza e a impureza, ela não implica necessariamente em pecado e em santidade. Porco é pecado? Não, o porco é um animal feito pelo Eterno. Comer o porco é pecado. É impuro para você que é templo do Eterno. Então você tem uma questão de pureza e impureza em que em alguns aspectos ela não está ligada ao pecado. O que está ligado ao pecado é aquilo que vai se tornar transgressão. Então assim, você tem o puro e tem o impuro. O santo e o profano é a mesma coisa. O que é o profano? É a ideia que vocês tentaram colocar de que assim, o universo é essa parte essa retração. Mas isso é tese, é bem o que eu falo, né? Isso é bem uma... Não, mas é em cima dessa tese. Não, vocês não, assim, mas essa tese para mim entra, mesmo que eu nunca tivesse ouvido, né? Como de fato eu nunca tinha ouvido. Mas assim, imediatamente já me causa essa... Não é porque... É uma realidade, na verdade você está fazendo... Você está dizendo outras coisas junto. Que você falou... O que a gente não pode pensar que isso está maculando quem o Eterno é, que isso está interferindo ainda naquilo que ele é. Né? Ainda que seja uma alegoria. Mas foi interessante o que ele falou, porque eu não tinha observado essa parte. Eu sempre fiz esse comparativo, né? De células e tudo mais. Porque o nosso corpo, na verdade, é o universo. Isso. Mas só que o universo em si, mas nós somos pecadores. Entendeu? Mas ele em si, igual ele falou, realmente não há essa questão. Mas eu nunca tinha observado essa parte. Isso, mas a gente tem que lembrar assim, ó, que tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está vendo, não só alegorias, mas isso tudo está dentro da criação do Eterno, não dentro do Eterno. Então o que a gente está falando é assim, a criação, onde que ela está? A criação está no Eterno, porque ele é maior, e não o Eterno dentro da criação, que é menor. Mas nessa criação que o Eterno fez, existem todas as coisas ruins que a gente conhece. Verdade. Que a gente sabe que é o pecado, que é a iniquidade, que ele não fez, até porque, mas assim, que entrou através do homem. Quando você entra na questão assim dessa extinção dessa questão, não vai ser algo pelo fogo. É isso? Tem uma pia que é um bebedouro. Então, aí que entra a questão da pureza, né? Porque, na verdade, aí para mim não é pelo fogo, é pela expiação. Não, eu digo assim, quando for lançado um lago de fogo, né? Isso é a ideia. Isso, eu entendi. É porque assim, ó, esse conceito, pra mim, essa ideia de que destrói no fogo é como se você transformasse o diabo no bode expiatório. Não, entendeu? Não estou falando do inferno de chamas, não. Sim. Eu entendo, porque fala realmente que vai ser lançado... Que vai ser o lago de fogo e enxofre, onde vai ser a destruição dele. Para mim é muito o lugar de tormento, né? Sim, para mim essa ideia é o lugar dessa purificação. E ao mesmo tempo do impedimento, que quando eu quero destruir algo aqui no mundo físico, não estou dizendo que o inferno é físico, e nem que esse fogo é o fogo físico. Sim, claro. Mas quando eu quero destruir algo mesmo, qual a única forma que eu tenho de destruir? Hoje aqui, todas as evidências é fogo. Não é o fogo? Então, para mim, é exatamente nessa questão. Que entra também a questão da purificação, mas entra também a questão da extinção. Quando eu digo extinção, não é que depois vai queimar tudo e vai acabar de uma vez, como pra gente aqui no mundo físico. Mas é exatamente a impossibilidade dele continuar tendo esse vínculo de existência aqui nessa dimensão. Então, na verdade, assim, ó, eu posso até mudar as minhas conclusões algum dia, mas as conclusões que eu cheguei sobre isso, por enquanto, são as seguintes. Que a purificação, ela vem pelo sacrifício, ela vem pelo nosso corban. E de todas as coisas que são purificadas por ele. Então, ele santificou os homens e santificou o mundo, tá? E esse fogo, ele não vai trazer a pureza, ele vai trazer o castigo. Então você tem porque o elemento naquele da que sustenta ira, tudo. o elemento da... Isso, você tem no Messias a purificação e a santificação da consequência. De tudo. Isso eu entendo, eu concordo. E você tem lá no fogo o quê? E aí que está o negócio, né? Não é a extinção das coisas ruins, mas é um tormento eterno, uma chama que nunca vai se apagar e um castigo eterno. Aí entram pessoas mais humanistas. A ideia do sacrifício também fala disso, né? Que vinha depois que era sacrificado, o fogo lambia aquilo ali, né? Entre aspas.
E subia como aroma. Subia como aroma. Então, quer dizer, as duas coisas são ligadas. Por isso que a gente tem esse costume de ligar essa questão do fogo com a questão da pureza. Mas a pureza, assim, ritualmente, ela está realmente ligada ao sangue, ao sacrifício. Sim. E aí, naquele outro contexto de castigo, né, o fogo está realmente ligado ao tormento. A um tormento que não vai cessar nunca. Então, o mal vai continuar existindo? Sim, mas debaixo de uma penalidade constante. Então, o mal existe, mas ele está penalizado constantemente. Ele não tem mais... Tem uma passagem na Bíblia que fala que as obras das pessoas serão passadas pelo fogo, né? Que elas serão provadas no fogo. E aí entra a questão de purificação. Como se purifica a prata? É com o fogo. Isso. Como aí se fala purifica que os as obras elementos? dela tem esse fogo de ouro, feno, né? Feno, queimar com fogo. Esse é para os últimos dias, pro último dia, né? Esse No momento que houve que pecado, fala. Lúcifer, ele poderia ter sido destruído se Deus quisesse. Poderia ter Mas destruído. não, deu oportunidades. Então é aí que entra um elemento que é isso é a graça, né? Na verdade, isso é a graça, é a misericórdia, em que o eterno, se eu fosse o eterno, com certeza Adão e Eva teria cessado ali naquela hora e tinha feito outro. Mas só que na verdade, porque ele deu dele. mas tudo pode, né? Nessa questão do eterno. Tudo nos é comunicado. Mas eu diria que ali há uma coisa que eu penso que nós estamos nesse mundo para aprendê-la. Porque se nós soubéssemos o que é a misericórdia, se nós soubéssemos verdadeiramente o que é um amor perfeito, nós não estaríamos mais nesse mundo. Esse mundo já teria sido transformado. Então a gente está aqui para aprender essas coisas. E para manifestar. Porque assim, imagina também se não tivesse havido essa parte de Deus, não teria sido manifesta. Não teria. Para nós, né? Acho que nem para os anjos, nem para... Exatamente. Entendeu? Eu quero dizer assim. Porque tudo seria um robozinho perfeito, né? Andando as engrenagens todas encaixadas. Aí tem a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio até eu costumo chamar de livre escolha. Porque arbitrar é como o árbitro é o juiz. Ele que define as regras. Você não é juiz, você não tem livre-arbítrio, você não cria as regras. A Torá ela já falou e já definiu o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Mas isso então, é um problema um no árbitro, português, porque para a gente arbitrar vem dessa ideia, né? Mas arbítrio, etimologicamente, está ligado à escolha mesmo. A escolha. A gente aqui, semanticamente... Semanticamente a gente faz o uso. É por isso que eu costumo falar de escolha logo, porque... Arbítrio vem de vontade, né? Isso. E automaticamente... E automaticamente, assim, nesse signo linguístico, ele também ele tem a vontade, como você está falando, a escolha, mas pelo signo linguístico, ele também é as definições, o que eu defino. Então, eu só estou falando assim, eu não defino nada. Arbítrio arbitragem não deriva de arbítrio. Isso, deriva da vontade. Entendeu? Isso que eu quero dizer. A gente aqui é por assim. Só claro. Eu tenho que, na verdade, vou ter que sair, deixar vocês agora meio-dia. Tem um compromisso. Mas foi um prazer. Volte, né? Fica à vontade. Com a gente. Eu já tô. Com certeza. Mas, como eu disse, eu quero tirar uma foto com vocês. Com certeza. Foi um prazer. Amém. Que o Eterno te abençoe. Eu não vou te reter, eu só vou concluir aqui com os irmãos, né? Que a gente tem agora, agora é questão de 1 minuto. Oi? A gente já está concluindo, na verdade. Já. Se tiver 2 minutinhos, a gente conclui agora. Até 10. Tá bom. Então, outro ponto, então, meus irmãos, porque a gente é muito filósofo aqui, se deixar a gente vai filosofar até o resto da tarde. Mas é como ele falou, no judaísmo não é proibido não pensar. É proibido não pensar. Então vamos pensar, ainda que a gente costuma dizer o seguinte, 2 judeus, 3 pensamentos diferentes. Porque tem muita coisa para ser explorada e a gente às vezes nem sempre vai chegar numa conclusão e aí não podemos ter a arrogância de falar é assim, ou Deus é assim, Deus é assado. Não sabemos. Pode ser, segundo uma interpretação, que seja. E aí a gente tem nessa paraxá a expressão de Yaakov, né, onde ele fez um voto, que ele fala, este lugar não é outro senão Beit El, a casa de Elohim, a casa de Deus. E aí é onde a gente tem que entender também que nós temos que valores que a gente vai extrair disso, né? Que existem lugares que o Eterno elegeu
né? E nós temos que fazer as nossas alianças nos lugares corretos. Não adianta eu querer entrar num ambiente espiritualmente impuro, profano, e querer fazer as alianças ali. Há um lugar que é a casa de Deus. E Yeshua fala, né? Nem aqui, nem em Jerusalém, mas o Eterno procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, ou seja, nesse ajuntamento das pessoas que o adoram em espírito e em verdade, este é o Beit El dos nossos dias. Né? Mas é lógico, o Eterno elegeu Jerusalém, isso é fato e irrevogável, né? Mas o fato é reconhecer o lugar, né? Não adianta você ir na tenda de Umbanda ou em outro lugar e falar assim, não, mas tudo leva a Deus. Não, tem um lugar certo, tá? Eu queria fazer a passagem aqui de João, queria ler a passagem de João, capítulo 1, verso 51, que fala o seguinte: e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Isso aí é Yeshua falando. E os anjos do Eterno subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Yeshua está fazendo menção a essa paraxá, onde Jacó viu aquela escada onde os anjos subiam e desciam, aquele lugar escolhido. Tá? E aí ele está falando, agora vocês vão ver os anjos do Eterno subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E no aramaico, esse sobre não é sobre, na verdade está escrito ali descendo até o Filho do Homem, que a palavra é levad. Então você pode falar, tá, Renato, mas sobre, até, qual é a relevância disso? A relevância é que a paraxá está dizendo que o que Jacó viu naquela escada? O Eterno. Então a escada ia da terra até o Eterno. E aí Yeshua vem e fala, agora vocês vão ver os anjos vindo dos céus até o Filho do Homem, dizendo que o Filho do Homem, Yeshua, é quem? É o Eterno, é aquele que está na ponta da escada. Né? Então, não é algo irrelevante, é algo muito revelador, ou seja, é mais uma prova. Alfa e o ômega, né? É mais uma prova de que Yeshua estava dizendo que ele é o próprio Eterno. Então essa escada vai até o Filho do Homem, que é o próprio Eterno. Então é isso, meus irmãos. Vou encerrar o vídeo aqui para não ficar gigantesco. Shabbat Shalom para os irmãos que vão nos assistir.